Olá, tudo bem? Começando a live do Toque de Bola nesta quinta-feira, 11h30 da manhã, para trazer para você aí informações do esporte local, do esporte nacional. Já temos, né, dois destaques, né, que a gente tem anunciado também nas nossas redes. Um abraço para o Daniel Pomeroy, grande nome da arbitragem, já está aqui com a gente. O Alan Rabelo, grande Alan Rabelo, afiando o gogó aí para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Tem muita coisa para contar. Semana de Tutu. É Tutu que você está falando? É Tupi Tupinambás. Tem gente que é comilão, né, Alan? Já está pensando em Tutu. Pode ter os dois. Pode ter o Tutu na panela e o Tutu no estádio. Os dois times vivendo essa movimentação. Um abraço para o Guilherme. Professor Zé Antônio Bara Miguel. 11h30, né? Perto da hora do almoço já cabe uma azeitoninha. O Paiva entrou aqui também e com muita informação no toque de bola, né? A gente vai acompanhando aí as informações do esporte local, os bastidores de Tupi. Tem que ter polêmica, né? Quer dizer, tem que ter não, mas que tem, né? Jogador do Tupi ontem deixou o elenco, reclamou do treinador, o treinador respondeu. Tudo bem, Lara? Olá, bom dia. Ainda é dia, né? Vai estar de Lara, manhã. time cansou de ver os gols do Flamengo. O jogo foi 8-2, Lara. Se você viu, vamos lá, 5 repetições de cada gol na hora do jogo, você já viu 40 gols. Se você viu algum programa depois do jogo e reviu os gols, pelo menos mais 3 vezes, são mais 24 gols. Tem ideia de quantos gols você já viu desde ontem à noite? Não, nessa matemática não. O problema é quando esses times fazem gol, né, lá? O meu Fluminense, que está numa fase melhor agora, é que a gente, de vez em quando, o torcedor tem umas manias estranhas. Né? Vamos lembrar como é que foi o gol daquele jogo. Aí, quando ganha de 7-0, igual outro dia com o Volta Redonda, 8-2, é difícil lembrar quem fez o primeiro, quem fez o quarto, como é que foi o quinto. Né? Então, deixa para lá. Dá muito trabalho. Um abraço para o Lucas, que está aqui também. Tem muita costura, apoio do Plastic da Santa Casa. Deixa eu o destaque nacional é o Cuca, né? Não tem jeito. A gente até, né, a gente vai conversando com a Lara sobre a produção do programa, aí há pouco tempo a gente estava conversando, falei, Lara, vamos parar um pouquinho de falar em Daniel Alves e Robinho, né? E a gente sempre estava trazendo as atualizações, o Daniel Alves cada vez mais complicado, com versões diferentes, o Robinho já é uma outra situação, né? Lara, vamos deixar isso um pouquinho de lado, vamos falar mais das coisas do futebol. Aí vem o caso do Cuca, e aí a gente tem que voltar para falar de um caso extracampo, mas que ficou muito marcado, né? Foi muito comentado, e a gente, né, que a gente, né, como diz o outro, né, o jornalista adora falar isso quando fala uma coisa e acaba se concretizando, a gente já vem falando aqui desde a live de segunda-feira que o Cuca não ia ficar. Estava na cara, gente, estava na cara que não ia ficar, a pressão estava muito grande, a gente vai falar sobre isso. Um abraço para o Valber, grande Valber, profissional do voleibol, Adalton, Daniel. Espalha aí, turma, espalha que tem a live do Toque de Bola, esse horário que é um pouco mais recente. Conta para todo mundo, manda a sua opinião para cá, o seu comentário, o apoio do Classic e da Santa Casa. Antes da Lara falar um pouco mais do Cuca, né? A gente tem destacado alguns assuntos, aprofundado mais alguns assuntos em função do horário, não dá para ficar falando de tudo, e o Cuca é um dos destaques de hoje. Ontem, depois do jogo, o Corinthians venceu daquele jeito, um golzinho para levar para os pênaltis. Já nos acréscimos, o Cássio pegou uma cobrança, ganhou, e depois do jogo, nada do treinador na coletiva. Né? O jogo já acabou, com os pênaltis, já era quase meia-noite, né? Meia-noite e meia, 1 hora, lá pela 1h30, mais ou menos, o Cuca chegou na sala de imprensa e falou que estava de saída. Então, o Corinthians está sem Cuca, né, Lara? O Corinthians está sem Cuca. Era até um pouco previsível pela pressão que o Cuca vem sofrendo desde que foi anunciada a contratação dele na semana passada, né? Foram apenas 2 jogos, só que teve pressão do time feminino, teve pressão de torcedores, e o Cuca já tinha, em recentes entrevistas, nesse pequeno tempo, falado sobre isso, já tinha dito
teve que mencionar tanto na entrevista de apresentação nele, oficial, ele falou sobre esse caso, ele teve que entrar, né, ele fez até um discurso sobre isso, falando da mulher dele, falando dos filhos, e agora ele se tornou oficial, ele levou mais de 1 hora, né, 1 hora e meia para entrar na coletiva depois do jogo, e aí ele anunciou a saída oficial dele aí do Corinthians. Eu tinha até lido uma matéria, que saiu no próprio site da UOL, falando que o Cuca já tinha tomado essa decisão independente do resultado que fosse a classificação ou não do Corinthians na noite de ontem. Só que ele acabou tornando isso oficial. Para quem não entende, né? Se eu vou fazer um resumo rápido do que é o caso, porque muita gente fala o caso do Cuca, o caso do Cuca. O caso aconteceu em 1987. O Cuca jogava pelo Grêmio e eles fizeram uma excursão pela Europa. Então, o Cuca e mais 3 jogadores acabaram sendo detidos com a alegação de que teriam tido relações sexuais com uma garota de 13 anos na época, sem consentimento. E aí, isso aconteceu na Suíça. E aí, segundo a investigação da polícia local na época, a jovem foi mesmo até o quarto, só que aí ela acabou sofrendo esse tipo de abuso sem o consentimento dela. E aí, eles acabaram ficando presos lá em Berna, na Suíça, e depois de um mês eles acabaram sendo liberados. 2 anos depois, em 1989, o Cuca e mais um jogador acabaram sendo condenados, eles foram julgados e condenados a 15 meses de prisão, só que eles nunca cumpriram essa pena, porque no Brasil, a gente já vem acompanhando o caso do Robinho, né? Eles não extraditam as pessoas para serem presas em outro país. Eles permanecem no Brasil. Então, por conta disso, eles acabaram nunca cumprindo essa pena. E foi exatamente esse foi o grande problema desde o início da apresentação dele, a grande polêmica de tudo, porque a gente viu o Cuca atuando em alguns clubes, sendo técnico de alguns clubes, pelo menos aqui lá no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo. A gente acompanhando também o Cuca em 2021 no Atlético, não existiu tanta repercussão. Eu até li uma matéria que fala sobre isso, dos 3 clubes do Rio, que os presidentes na época alegaram que não tinham conhecimento de causa relacionada a isso, e o Atlético Mineiro também, em 2021, quando ele foi contratado, disse que investigou o caso e que não tinha nada para ser dito, não tinha nada mais, que isso era passado e não tinha mais nada para ser mencionado. Só que dessa vez, no Corinthians, isso acabou gerando uma repercussão negativa desde que o nome dele foi anunciado, né? É verdade, foi muito. Ele tentou dizer, né? Um abraço para o Luiz Daniel, lá em Bauru, já está com metade da cidade, né? Um grande empresário, né? Não vou nem citar as propriedades dele, mas está dando aula aqui da audiência para a gente. Ele quis dizer na coletiva, né, que a suposta vítima, ou vítima, né, teria negado que isso seria a maior prova de que ele não tem culpa. Só que entre as coisas que a gente viu a semana, né, e que isso teve um peso grande, a Laura vai dar uma passada também, foi a reportagem do UOL dizendo, né, que localizou um advogado. E muita gente pergunta, mas como é que foi direito, né, essa história que a Laura já contou? Não se tem mais detalhes, porque a informação é que, para preservar a vítima, não se divulgam mais detalhes. Então, por isso que muita gente quer saber, mas como é que foi? Como é que ela foi lá? Ela que foi puxada para o quarto? Era quarto duplo? Como é que era? Então, se o Cuca não participou, por que ele não tentou evitar? Né? São as perguntas que todo mundo faz, né? Porque o caso, na época, não foi divulgado. E agora também, a não ser, né, que a vítima resolva falar, depois de tanto tempo, não vai ter como, pelo menos, pelo que estão dizendo, ter mais informações. Já se passaram, né? 30 e tantos anos, se a vítima hoje, com 40 e poucos, 50 anos, resolver, não, agora eu já posso falar, inclusive quero falar por conta da causa, aí que é só assim que, pelo menos por enquanto, a gente pode ter mais informações, né, Lara? Pois é, o que aconteceu? Na apresentação do Cuca, citaram esse assunto, porque já tinha sido manifestado em rede social a manifestação contrária, né, à contratação dele. Aí ele afirmou que era inocente, né, no caso. E aí a UOL, como você disse, fez uma entrevista com o advogado
Willy Egloff, que representou a vítima na Suíça, né, na época, e ele afirma uma versão contrária à do treinador. Ele disse que, sim, a menina reconheceu o Cuca como um dos agressores e afirmou também, o Cuca tinha afirmado o contrário, né? Ele disse na entrevista que não tinha sido reconhecido pela vítima, mas o advogado disse que, na verdade, é o contrário disso. E ele afirmou também que, na época, o sêmen do Cuca, ele acabou sendo encontrado no corpo dela. Então, ele contrariou o Cuca, disse que, na verdade, é o contrário do que ele afirma. E isso, depois, né, no decorrer da semana, foi gerando uma repercussão maior. No jogo contra o Goiás, que o Corinthians acabou sendo derrotado lá, teve uma manifestação do time feminino, exatamente no minuto 87. Elas não citaram o nome do Cuca na manifestação, elas fizeram uma postagem nas redes sociais, todas elas ao mesmo tempo, falando exatamente sobre um termo que respeita as minas, um termo que é sobre isso, né? Um termo sobre a proteção à mulher, sobre essas questões que estão sendo abordadas. Elas não colocaram o nome do Cuca, o técnico do time feminino depois veio a público, disse que não era bem isso, mas na verdade acabou sendo noticiado com o decorrer de tudo que aconteceu, que o time feminino tinha feito um protesto em relação à contratação do treinador. Na entrevista coletiva que aconteceu ontem, quando ele anunciou a saída, ele disse que tomou essa decisão porque ele já vai fazer 60 anos e a mulher e as filhas dele começaram a ser ameaçadas dentro das redes sociais. Então, assim, existe uma coisa que é você não concordar, né, com o treinador, não concordar com a atitude, você protestar contra a contratação dele. E uma outra que ele abordou, né, que ele disse que a família dele passou a ser ameaçada dentro das redes sociais por conta dele. Então, foi um dos motivos que ele também tomou essa decisão. Ele disse que não esperava também essa repercussão, essa grande repercussão. Ele chamou até de massacre, foi o termo que ele usou desses 4 dias aí que ele viveu no Corinthians. Nas palavras dele, foi isso que ele usou. E uma outra coisa que ele citou, que eu acho interessante falar, até então, durante esse tempo todo, como eu disse, ele passou por vários clubes e nunca tinha sido abordado dessa forma esse tema. E aí ele afirmou que agora contratou advogados para fazer esse trabalho de investigação sobre esse caso, que ele nunca tinha contratado, mas que agora ele decidiu contratar um advogado para resolver, né, essa situação da melhor forma possível e sofrer ou não, ver as responsabilidades, as consequências disso e ver o que vai ser daqui para frente. E mais uma coisa, né, vale a pena ressaltar, os jogadores, eu achei importante, no final do jogo, quando o Corinthians se classificou nos pênaltis, os jogadores foram até o Cuca, abraçaram o treinador, o Roger Guedes, o Cássio. O Cássio, até no final do jogo, o repórter do Sport TV foi falar com ele sobre porque ele pegou o pênalti, né? Mais uma vez ele foi decisivo. E ele acabou entrando também um pouco rápido, mas ele entrou nesse tema de defesa do Cuca. Ele disse que os jogadores eram a favor do Cuca, eram a favor do treinador. O presidente do Corinthians também veio, então os jogadores tentaram, né, fazer essa manifestação a favor, só que acabou não deu certo, né? Mas o Cuca acabou tomando essa decisão de qualquer forma. É verdade. Tem muita coisa de bastidores. Um abraço para a Maura Lúcia, para o Machado. Hoje a gente está com uma audiência. Marco Aurélio Vieira. Marco Aurélio Vieira, Lara, é um repórteraço. Ele deve estar preparado para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, embora agora ele também, a exemplo do Luiz lá em Bauru, está com muitas propriedades, Lima Duarte, Pitipoca, né? E agora o Marco Aurélio que mandou resolver o problema da estrada lá. É bom ter amigo assim com prestígio, né? Ó, eu também já tenho minha carteirinha aqui, ó. Chegou a carteirinha aí. O Meliante está pronto para trabalhar no módulo 2 do Campeonato Mineiro. A gente estava conversando aqui, o Bote entrou aqui também, um abraço para ele. Estava lá no aniversário do Bruninho. Que festa, hein? Começou às 6, parece que terminou às 6 da tarde de 2 dias depois, mas a gente vai apurar ainda essa informação. Mais algumas coisinhas assim do Cuca, né? A gente fica acompanhando bastidores e
uma outra coisa que aconteceu ontem também, quando o placar eletrônico, né, vai anunciar a escalação e tal, quando anunciou o nome do Cuca, teve vaia. Teve um pouco de aplauso e teve vaia. E depois, né, como foi dito que o Cuca já tinha tomado a decisão antes da partida, o Corinthians está com esse pepino agora, vai ter um jogo com o Palmeiras, depois de amanhã, sem treinador. Acho que é fato, né? Ninguém pode não assumir que o Corinthians não esperava que fosse essa avalanche, né? Eu acho que o Corinthians deve ter preparado tanto o Corinthians como o Cuca. Não sei se o Cuca tem aquelas assessorias mais, né, robustas, né? Tem gente hoje mais importante que tem várias assessorias. Você vai, não sei, confesso que não sei hoje, né? Que estava um tempo fora do futebol e tal, mas eles devem ter preparado. Olha, na apresentação, você vai dizer isso que você disse para a gente quando a gente convidou para você vir aqui, que você não tem culpa, que é a vítima, e a gente vai administrando. Eu acho que foi isso que eles pensaram. Só que a avalanche foi muito grande, e essa manifestação dos jogadores, de certa forma, também foi explicada, porque o Roger Guedes disse também numa entrevista que ele e mais uns 2 ou 3 jogadores já sabiam que o Cuca estava indo embora. Então, aquilo também foi, além de demonstrar, né? A gente escuta muito, um abraço também para Tererê Show, Produções Artísticas, Luciano Xavier de Araújo, todo mundo acompanhando a live, do Cuca, do placar eletrônico. Tinha mais uma coisa que eu estava lembrando para poder falar, essa repercussão que não era esperada. Eu gosto muito de citar o Antero Greco, né, porque é um comentarista que eu acompanho muito e acompanho no Sport Center, tem aquela dupla com Paulo Amigão, ultimamente só está ele como comentarista. Ele falou uma coisa interessante que tem muito a ver com, não só com o Cuca, mas em casos, né? Muito chato ficar julgando os outros, porque a gente também pode fazer uma lenha na nossa vida pessoal de repente, e todo mundo, nossa, o Ivan Elias fica falando dos outros também. Fez, então isso acontece. Por exemplo, o América Mineiro contratou o Marcinho lateral, né? Era um jogador do Botafogo, se envolveu num acidente fatal, né? A torcida protestou, o América bancou. Então, até o Greco, ele fez um comentário que eu concordei com ele, que não se espere, infelizmente, né? Não se espere do mundo do futebol, manifestações mais fortes. E aí ele citou o próprio caso do Daniel Alves, né? Nenhum jogador, assim, pelo menos de mais expressão, né, Lara, chegou e falou, poxa, Daniel Alves pisou na bola, hein? Que sirva de exemplo para tantos meninos aí que estão começando, né? Porque no meio do futebol, até alguns anos atrás, isso era comentado, infelizmente, em tom de brincadeira, né? Vamos pegar a menina e não sei o quê. Só que, né, graças a Deus, é crime e tudo mais. Então mudou completamente. Então, até o Greco comentou isso, já fez isso outras vezes, e vale para o caso do Cuca, vale para outros casos. Antes no estádio você xingava todo mundo, é ou não é? Né? O torcedor que tem, como eu, um pouco mais de 30 anos, a Lara está com 21, né, Lara? Quebrei o galho dos dois ao mesmo tempo. Chegava no campo, o torcedor xingava o time dele, xingava outro time, e nesse xingar, ele falava de tudo, né? Hoje não se pode mais falar de tudo. Embora na Europa, né? Infelizmente aqui também na Europa, talvez até com mais, né? Os casos do Vini Júnior são um exemplo. Falam e falam assim abertamente. Os casos de racismo parece que aumentam, né? Então o mundo do futebol realmente se omite, né? Por que ninguém falou? E quando alguém fala, algum comentarista, ele é questionado, né? Tipo assim, pô, você estava lá com a gente outro dia jogando e agora você está cornetando a gente. Ué, mas agora eu não sou mais jogador, agora eu estou aqui para cornetar mesmo, né? Você não paga para comentar, eventualmente. Então tem isso também, né, lá? Você, claro que é mais nova que eu, a gente está brincando, mas o futebol parece que tem algumas coisas, tipo assim, entrou no campo de futebol, aí você pode fazer o que quiser, né? Tanto jogador, como a gente fala muito, treinador também, a gente tem pavor disso. Aquele dia que o Mano Menezes, há muitos anos atrás, tomou a bola de um cara que ia cobrar o lateral. Então, tudo passa pela disciplina,
o ganhar a qualquer preço, tem muito disso, né? Então, realmente, eu concordei com essa afirmação de que o mundo do futebol não se manifesta quando tem uma grande lambança, né? Ninguém fala, olha, esse mundo de gente que está querendo ser jogador de futebol, olha a pegadinha que só. No caso do goleiro Bruno, então, né? Nem se fala, né, lá. É verdade. Eu até, a gente, umas lives atrás, né, a gente estava falando sobre o caso do Daniel Alves, também sobre o caso do Robinho. São casos muito semelhantes, né? A grande semelhança deles também é que eles não aconteceram no Brasil. Eles vão ser, foram julgados, o Daniel Alves ainda não, né? O Robinho também já foi julgado. E é o mesmo caso, né? Aqui no Brasil a gente repercute muito esses casos dentro. Hoje virou principalmente dentro das redes sociais. Mas o caso do Daniel Alves, por exemplo, o Daniel Alves segue preso lá na Espanha, ele não conseguiu autorização para responder em liberdade, ele não conseguiu autorização para retomar o Brasil, porque a justiça lá na espanhola entende que é exatamente um caso semelhante. É um caso do qual o Daniel Alves vindo para o Brasil, ele pode entrar no mesmo lugar que hoje vive o Robinho. O Robinho hoje acaba vivendo recluso, mas foi condenado lá na Itália, não cumpriu essa pena na Itália exatamente porque ele retomou ao Brasil, e aqui no Brasil existe todo um processo, não pode extraditar, não cumpre pena. Isso é um processo que vem sendo analisado de uma forma melhor hoje em dia, né? Esse julgamento, eles até acataram o pedido da Itália de prender o Robinho e ele cumprir essa pena no Brasil, está sendo avaliado ainda, mas é o que eles estão temendo dentro do caso do Daniel Alves. E o Cuca a mesma coisa, né, no caso. Então a gente voltou a ser um debate, principalmente depois do julgamento do Robinho, da condenação dele, do modo como as coisas repercutiram. O Cuca acabou entrando também em destaque, né, dentro dessa repercussão toda, exatamente por conta desse caso. Muita gente nem sabe, nem tinha conhecimento relacionado a isso, tem muitos anos, só que é um caso que foi se desenrolando com o decorrer do tempo e acabou ganhando força, exatamente, principalmente com o caso desses dois jogadores que a gente também vem acompanhando a repercussão deles e espera, né, sempre um desfecho relacionado a isso. Vamos ver. Tomara, né? Tomara pra gente, muita gente admira o Cuca como treinador, né? Passou por quase todas as equipes, não todas, porque não tem como o treinador ser vitorioso em todas, né? Às vezes ele tem bom trabalho, não quer dizer ser campeão, né? Mas o Cuca tem chamados trabalhos de recuperação de equipes que estavam muito mal, títulos como a Libertadores, aquele considerado título do Fluminense, a famosa, esse Fluminense tinha 1% de chance de não cair e não caiu, né? Então, tomara que a gente, que como desportista gosta do Cuca, eu acho que, de maneira geral, todo mundo, né, gosta, não tem nada assim que, o Cuca é desleal, o Cuca, né? A gente não tem no Cuca um comportamento deselegante, pelo menos que a gente saiba. Um abraço para o Dalvan, para o Bateco, para o Thales, tá todo mundo. Será que essa turma está esperando o Tutu? Então, tomara, Lara, eu fico torcendo mesmo, assim, como o mundo do futebol gosta do Cuca, que bom se essa testemunha resolver falar, né? E falar, olha, aconteceu isso, o Cuca não tem nada a ver com isso, entendeu? Aí a gente vai falar, poxa, que bom, né? Então, eu acho que o Corinthians não esperava essa repercussão, esse massacre. A gente sabe que hoje não dá, né, para trabalhar com isso. Vai bancar isso até quando? Né? Olha que o Corinthians ganhou, hein? Imagina se o Corinthians perde, não se classifica. O que iam falar? Também, essa diretoria contrata esse marginal. Então, a gente fica torcendo, a gente que é do meio do futebol, para que a testemunha venha e fale, olha, não tem nada a ver, vocês estão... porque é o caso de sigilo, né? Para quem está pegando a live agora, por isso que a gente não tem mais detalhes. Agora, mesmo admirando o Cuca, como eu, por exemplo, gosto do trabalho dele, né? Não é que seja um treinador excepcional, mas é um cara que tem ótimos trabalhos. Se ele fez coisa errada, mesmo eu admirando ele como um torcedor, como um cara que gosta de futebol e de esporte, que seja julgado, né? E essa decisão que ele falou na coletiva ontem, com aquela emoção toda, é claro que, né, ele foi linchado, né, pelas redes sociais, como hoje acontece. Por que ele não tomou essa decisão antes, né? Se ele tem a convicção que ele é inocente, e na época foi o Grêmio que cuidou do caso, agora ele
tomou a iniciativa de contratar os advogados, ele contratar, né? Então, se daqui a um tempo, isso acontece muito também, né? O Cuca é isso, o Cuca é aquilo. Se daqui a pouco a testemunha falar o Cuca não tem nada a ver com isso, aí todo mundo vai falar, putz, agora já era, agora já detonamos o Cuca, não tem mais como voltar, não é só o Cuca, né? E outra coisa também, que a gente lembra pessoas que comentam e tal, às vezes a pessoa perguntava para o João Saldanha, né, que foi um excelente comentarista, foi treinador também, mas foi muito mais comentarista, o futebol tem isso, né? O futebol tem aquilo, tipo assim, coisas que você vê na sociedade. Eles aí perguntavam para ele, né? Na época, o homossexualismo, né, ninguém falava disso, né? Parece que não existia nenhum homossexual em nenhum clube do mundo, porque se alguém falasse isso, há pouco tempo atrás, seria execrado. E o João Saldanha falava, gente, o que tem no futebol é o que tem na rua, é o que tem na esquina, é o que tem na sociedade. Por que vocês acham que no futebol não vai ter sacanagem, não vai ter trairagem, não vai ter gente que quer puxar o tapete do outro, não vai ter problema, gente que derruba treinador? Tem isso tudo. Vocês acham que o futebol, né? O Diniz fala muito isso. Vocês querem todo dia que o jogador de futebol dê um espetáculo, não quer saber os perrengues que ele está passando. O Daniel falou cirúrgico em seu comentário. Amigo não vale, hein? Amigo não vale. Deixa eu, antes de pedir para a Lara passar os melhores momentos do texto que a gente tem para falar aqui, né? A gente costuma dizer que a gente prepara texto para uma live de 4 horas e 55 minutos e pede para terminar em meia hora. Isso é um problema sério, sabe, Lara? Desse pessoal antigo de rádio, que não para de falar, igual esse Ivan Elias aí, é para apresentar junto com a Lara, mas o cara não para de falar um minuto. Mas conta aí o que você preparou que vai para as nossas redes sociais que não deu tempo de falar. Fazer um resumo rápido, né? Que, como você disse, um resumo rápido. Eu coloquei, eu acho que pautas que são importantes a gente destacar, porque, por exemplo, a seleção brasileira chegou a 100 dias, agora oficial, sem nenhum treinador, desde que o técnico Tite ele saiu aí do comando da seleção depois da Copa do Mundo. E a CBF busca, né? Tem um nome fixo, já determinou um nome fixo, que é o Carlo Ancelotti. O Diniz não vai, tá? Já estou avisando. Não liga pro Diniz, não. Não, por enquanto não, né? Por enquanto o nome da vez tá focado aí no Ancelotti. E a CBF, o Edinaldo Rodrigues, está tentando fazer essa ponte aí para tentar uma sinalização positiva lá do técnico italiano até o final de maio. Ele estipulou dia 25 de maio como meta para ter uma resposta, uma sinalização positiva relacionada a esse nome. E aí ele vai aguardar até essa data para ver se busca ou não um novo técnico aí para a seleção brasileira, para disputar, né? Começa a disputar aí as eliminatórias, começa alguns amistosos, então a seleção precisa de um nome importante, né, para o comando aí da CBF, da seleção brasileira, desde que o Tite saiu aí no final do ano passado. Eu tinha feito um resumo rápido também sobre a questão da construção do Maracanã, que a gente vem discutindo isso. Flamengo e Fluminense tiveram, né, o acordo renovado dessa concessão de forma oficial. E aí um detalhe que eu achei interessante dentro da pesquisa, o Vasco entrou com o primeiro pedido do Vasco, foi em abril de 2021, exatamente para ter direito, né, nessa concessão do estádio. E isso até hoje, depois de 5 renovações já de Flamengo e Fluminense, o Vasco não teve até hoje uma resposta, porque eu destaquei na segunda-feira que ele tinha entrado novamente com um pedido, uma solicitação para mandar alguns jogos, para ter essa concessão, mandar os jogos que ele considera mais importante no estádio por causa de renda, dentro da SAF, que é a SAF do Vasco hoje, ela quer que o clube tenha uma renda maior, porque jogar em São Januário para o Vasco não é tão rentável para a torcida que tem. Então, a renda, mais ou menos, eles arrecadam 1 milhão de público, normalmente, nos jogos. Então, a ideia do Vasco é essa. Um detalhe que eu achei interessante mencionar, que a gente também questionou rapidinho, por que a justiça, o Vasco consegue os ganhos de causa dentro do Maracanã para jogar no estádio? É pelo seguinte, existe uma cláusula, né, dentro do contrato que fala o seguinte: fica vedado favorecimento a uma ou mais agremiação ou clube por meio de oferta de utilização exclusiva ou preferencial do estádio.
Ou seja, quando não tiver conflito de datas, quando Flamengo e Fluminense não tiverem jogos marcados naquele dia, pode sim, o Vasco pode sim ter o direito de atuar no Maracanã dentro dessa data. O que aconteceu no final de semana passado, o Fluminense jogou no sábado, e aí o Vasco teve autorização e jogou no domingo, mandou o jogo contra o Palmeiras no estádio, então é por conta disso, só esclarecendo. E fechando, a Copa do Brasil, a gente teve, né, jogos na terça e na quarta, e só fazendo uma passagem rápida, então, nos jogos de hoje, quinta-feira. 7 da noite tem Bahia e Volta Redonda, lá na Itaipava Arena Fonte Nova. O jogo de ida, o Bahia venceu por 2-1, jogando no Rio de Janeiro. 7h30 da noite, o Botafogo enfrenta o Ipiranga, lá no Newton Santos. O Botafogo já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, já venceu o primeiro jogo por 2-0, e agora joga 7h30 para decidir essa vaga. 8 da noite, o Internacional enfrenta o CSA lá no Rei Pelé. O primeiro jogo no Beira-Rio foi 2-1 para o Inter. E 9h30 da noite tem Grêmio e ABC lá na Arena do Grêmio. O jogo de ida, o Grêmio venceu por 2-0 fora de casa. Tá legal. A gente tem muita coisa, né? A gente colocou como destaques o Cuca e o clássico Tupi-Tupinambás, mas como nesse espaço a gente acaba falando um pouco mais do esporte nacional, a gente deu essa prioridade para o Cuca, mas se você entrar no nosso portal, nas nossas redes sociais, baixar o nosso aplicativo, você vai ter a todo instante bastante conteúdo sobre o clássico. É sábado, 3h30 da tarde, primeiro jogo das duas equipes no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Rapidamente também, né, só para não alongar muito, o que aconteceu ontem? No meio da tarde, 4 e pouco, a Tribuna de Minas publicou uma reportagem sobre o atacante Miller Fernandes do Tupi, que estaria deixando o clube e chamando o treinador Flávio Tinoco de paneleiro, entre aspas. Paneleiro no futebol seria que ele estaria dando preferência a jogadores com os quais ele trabalhou em clubes do interior do Rio de Janeiro, nas divisões de acesso que ele disputou. O Tupi não tinha respondido ainda. Mais tarde, o treinador respondeu, disse que já tinha conversado com o jogador, né, e que ele não estava tendo um comportamento profissional, e que ele já tinha dito isso a ele, inclusive, numa reunião. O Tupi também, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, aí já não lembro muito, publicou uma nota, porque quando a reportagem da Tribuna foi publicada, se dizia que o treinador ainda não, o clube não tinha tomado uma decisão sobre o atleta. Aí o Tupi publicou uma nota dizendo que sim, o jogador já estava desligado do elenco, né? E essa situação a gente vai aprofundar, vai publicar, já tem as informações da venda dos valores, venda de ingressos, pontos de venda, o Tupinambás é o mandante. Então a gente espera que tenhamos um bom público, né? Que os times façam um jogo legal e que principalmente na sequência da competição não façam feio, né? O torcedor de Juiz de Fora já está meio escaldado, né? Então, por favor, Tupi, Tupinambás, honrem a tradição de clubes centenários. Não vamos pedir para ninguém jogar como Barcelona, Manchester City, nada disso. Mas que respeitem a história, as camisas desses clubes. Já é um ótimo passo. Já é um ótimo passo, porque foi uma situação que não ocorreu em temporadas anteriores. Então, que os clubes consigam dar a esses jogadores o mínimo de infraestrutura para que eles em campo também honrem essa história mais que centenária de dois clubes que representam muito. A gente sabe que hoje, cada hora que a gente fala de Tupi, Tupinambás, tem gente que fala, meu Deus, lá vem o Ivan Elias encheu o saco com o negócio de Tupi. Ô, gente, é o esporte da cidade. Sempre foi a nossa prioridade. Se está bem ou se está mal, não depende da gente, infelizmente. Ela fala tutu para cá, tutu para lá. Tem almoço aí, Lara? Para variar, não. Tem que fazer. Quer dizer, fala isso sem a menor, né? Eu vou te falar uma coisa. Então, tutu fica para sábado, né? 3h30 no estádio, o toque de bola vai acompanhar o apoio do Clássico da Santa Casa. Vamos embora então, Lara? Vamos saber, né, que eu tenho que fazer ainda, ó. Ah, já melhorou, né? No começo ela nem tocou no assunto, agora já admite a possibilidade de fazer. Um abraço, apoio do Clássico da Santa Casa. Muito obrigado a todos que acompanharam. Não deixem de continuar acompanhando o Toque de Bola. E se você entrar no portal toquedebola.es.br, apoio do Clássico da Santa Casa, dá um F5 que provavelmente vai ter conteúdo atualizado a todo instante. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Valeu!